na Sofis TV nesta noite. Ô Wesley, sabe quem está aqui no chat junto conosco? Olha que presença especial. Meu amigo Osmar Lage. Osmar Lage escreveu um livro fenomenal da história do Fluminense, o Tricolor das Laranjeiras. Tive o prazer de ler o livro do Osmar, um ótimo livro, que eu acho, vou fazer aqui um merchan nosso, né? Eu acho que só perde para o Almanaque dos Guerreiros, que é similar ao Almanaque dos Craques do Santos. E ele está dando um alô para nós. O nosso amigo Osmar Lage, que inclusive estará conosco na live, eu não lembro aqui agora, me parece que do dia 8, eu não lembro agora, não vou falar porque eu não lembro, mas ainda esse mês o Osmar Lage vai estar conosco. Eu acho que é na véspera do aniversário do Santos, se eu não me engano. Torcer para estar tranquilo, para estar tranquilo nesse dia, o Osmar Lage poder participar com a gente. Nós vamos falar dessa questão do jogo do Flamengo, que o Flamengo de 2014 para cá, o Flamengo estava quase 200 gols atrás do Santos e de repente passou quase 300, meu amigo. Como é que você faz 500 gols a mais que outro time em menos de 10 anos? Que máquina é essa, meu amigo Edmund? Dá para você tentar explicar? Nós vamos só falar algo rapidamente, mas o Osmar Lage vai estar com a gente, com certeza vai ser um papo muito legal, depois a gente passa aí com antecedência. O J Brasil dizendo que ele é barrista e defende os 2 jogos da final lá no Chiqueirão das Pedras. Eu sou tão barrista que defendo os 2 jogos da final lá no Chiqueirão. Não tem que ser na vida. Ele está mentindo. E o Wilson está dizendo que eu estou de sacanagem. Eu estou brincando com você, meu amigo Wilson. Primeiro que o Wesley não parece o Molino. O Molino é muito mais bonito do que o Wesley. E em segundo, que não estou dizendo que você está apaixonado pelo Molina, não. É tudo uma brincadeira. Será uma grande honra estar com você. Tudo que vem do Flamengo. Olha o Osmar Lage já dando seus pitacos. Vamos aproveitar que o Osmar Lage está no chat para ele ficar com vontade de entrar só para dar um como é que fala? Um temperozinho, Wesley? A gente pode falar daquele claro assunto? Que pode. Vamos lá, vou colocar só isso aqui na tela. Vamos lá. Né? Então, essa postagem aí, para o pessoal falando assim, poxa, o Flamengo anunciou que tem 13 mil gols na história e agora o Santos está contestando. Na verdade, assim, não é agora que a gente está contestando. Essa postagem minha mesmo, que eu acho que não vai dar para ler, porque ficou meio espremido pelo formato da tela, é de 2016, quando o Flamengo fez o gol número de 12 mil, com o Leandro Damião, que pertencia ao Santos, né? Foi um gol que saiu 2 anos depois do gol que o Gabriel Barbosa marcou na vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o nosso 12 mil. Só que na época eu cheguei a falar, né? O Flamengo também chegou ao gol 12 mil, né, em 2016. Só que o Flamengo usa, os pesquisadores, os estatísticos do Flamengo, usam critérios diferentes do nosso. Torneio início, que é aqueles jogos de 15, 30 minutos, eles contam como jogo completo, jogo oficial. Time misto, por exemplo. O Flamengo vai jogar hoje com o time principal. O time misto joga amanhã um campeonato lá em outra cidade. Eles contam também. O Santos não, o Santos exclui esses jogos. Aquela Copa Federação Paulista, que o Santos já foi campeão, o Santos não inclui por não estar com o time titular. Até a Taça Denner, que tinha vários jogadores que participavam do time titular, porque não estavam com os principais, o Edinho, o Índio, o Guga, o Santos não conta. O Atlético Mineiro conta. Se você entrar nas estatísticas do Atlético Mineiro, o Santos tem 2 vitórias a mais pro lado dos estatísticos do Atlético Mineiro do que do lado do Santos, porque o Santos tem um critério rigorosíssimo de preservar os seus números. Até aí tudo bem, tudo, e mesmo assim o Santos ainda continua sendo um time que tem muitos gols, né? Então, com essas estatísticas do Flamengo contando jogos em torneio início, amistoso, o Santos, nesse formato, o Santos tem 13.300 gols. Então foi só isso que a Sofis respondeu. A gente fez um levantamento com base nas estatísticas do que o Flamengo usa para poder contabilizar os seus jogos, e na mesma forma o Santos chega em 13.300. E vou dizer mais, hein? Podendo ultrapassar mais ainda, né?
A gente tem muitas histórias ainda para poder revelar, para poder divulgar. Então, eu acho que isso vai ser legal na próxima live, que a gente vai fazer com o Osmar Laje. E o Osmar Laje já prepara o arsenal, porque pelo menos o Fluminense também conta jogos de torneio início, né? Eles têm o critério deles, obviamente que a gente respeita, mas, assim, se for para contar igual o Flamengo falar, chegamos aos 13 mil gols, é um número, assim, sensacional, homenagem ao Zagallo, tudo bem, mas dizer que foi o primeiro time do Brasil que chegou aos 13 mil gols, aí a gente não pode. A Sofis não se cala, até agora o Santos, não quero colocar o Muro das Lamentações, vamos esperar o Santos também falar algo aqui, que até agora o Santos oficial não falou, mas se o Santos não falar, nós aqui fala. Nós não tem problema, não. A gente gosta de briga. Foi assim com o Pelé e repercutiu mundialmente, hein? Quando o Messi passou o Pelé, a gente foi, não. Peraí, vamos fazer uma coisa direita aí, vamos explicar isso aí. Parecia um. Pô, a gente tá arrumando briga com o Flamengo? Não, a gente não tá arrumando briga com o Flamengo, nem com a Flapress, nem com ninguém. A gente só tá estabilizando, dando uma conta de uma coisa, né? Contando uma coisa, igual foi com a questão do Pelé também, com os números do Messi. Só que a resposta que a gente deu com o Pelé repercutiu no mundo inteiro. Eu não esperava isso, né? A imprensa do mundo inteiro falando sobre isso. Obviamente que foi pelo site do Santos, mas foi uma iniciativa nossa, da Sofis, que na época a gente conseguiu contato via Orlando Rolo. Geralmente, na época, assim, a gente entende, o clube ele quer se preservar. Quem é profissional da área tem medo de alguma retaliação, de cair em chacota, de perder emprego, de ficar marcado negativamente com relação a uma coisa tão grande que você mexe. Afinal de contas, você está falando do futebol europeu, de Messi, né? E grandes patrocinadores, grandes marcas. Mas a Sofis não tem isso. A Sofis, ela tá aí, ela nasceu para poder lutar pelo Santos Futebol, pela história do Santos Futebol Clube. E a gente quase que não tem nada a perder. A gente vai lutar realmente, né? A gente não tem patrocínio, a gente é abnegado, a gente arca com nossos recursos próprios, né? O Osmar Laje aí eu estava falando do Osmar Laje com os critérios do Fluminense, né? Que conta torneio início. Hoje eu ouvi um áudio do Alexandre Berg, que é do Fluminense também, e ele estava explicando o porquê que ele foi convencido de que o torneio início deve realmente se contar, por ser uma competição oficial, né, no caso da Confederação Carioca, assim como é de São Paulo. E o Alexandre também contou uma história legal que aguçou a minha curiosidade. Eu não sabia, aquele gol de barriga que quebrou o jejum do título carioca do Fluminense em 1995, 3-2 contra o Flamengo, no final do jogo, o gol foi atribuído a Ailton, apesar da bola ter sido um gol de barriga do Renato Gaúcho, como até o Raimundos canta na música deles, né? É melhor se fosse gol de barriga. E eu não sabia que tinha sido ido pro Ailton, né? Mas foi uma curiosidade legal. É sempre muito bom conversar com os pesquisadores. Engraçado que um dos gols mais importantes que o Renato Gaúcho mais comemorou não conta para ele. Pois é. Esse 13.300 aqui, Wesley, como está um número fechado, fica a impressão que a gente deu uma arrumada, mas não. Ontem à tarde era 13.299. O Otero que fez o 13.300. Lembrando que o Santos, nas estatísticas dele, o Santos está com 12.600, alguma coisa assim, né, Wesley? No critério nosso. E o critério do Flamengo, se for contar igual o nosso, está aí uns 200 a menos, mais ou menos. Se o Santos estiver com 12.600, o Flamengo está com 12.400. No dia, nós vamos colocar, né? Tanto é que em 2015 teve uma postagem aí do gol do Damião aí. 2016. Justamente foi, acho que 2 anos depois dos 12 mil do Gabigol, né? Foi 2016. Falei, né? Então, o Gabigol fez em 2014 e o Damião fez em 2016, né? Ou seja, o Santos marcou gol durante 2 anos na frente do Flamengo e aí, com um passe de mágica, o Flamengo aparece com quase 400 gols na nossa frente, ou seja, retirou 600.
Tá parecendo o Ayrton Senna contra Satoru Nakajima, aí fica difícil o negócio, né, meu amigo? Deixa eu voltar aqui, porque o nosso amigo Osmar Laje está falastrão no chat, com certeza vai falar bastante no dia aqui. Ele falou que não teve Dorval, Mengal e Coutinho pela IPEP, mas teve grandes, através do seu livro eu descobri grandes jogadores que inclusive passou pelo Santos também. Nós vamos falar um pouco, inclusive não só jogando, mas como técnico. O maior jogador da história do Fluminense foi campeão pelo Santos em 1984, o técnico Carlos Castilho, que é considerado o maior. Carlos Castilho, Dom Fredon, o Valdo e tantos outros. A história do Fluminense também é lindíssima. Antes de eu passar para o Kleber, que está ali me olhando, ô Jota, deixa eu discordar de você, meu querido. Aquele campo do Palmeiras é só misericórdia. A gente jogar 180 minutos lá no campo, mesmo com a torcida ao nosso lado, seria um tiro no pé, porque os caras estão acostumados com o campo e nós não. Deixa nós jogar só 90 minutos lá. O menino da fila dizendo aqui que não existe uma entidade oficial para regulamentar essa contagem de gols, amigo. Cada clube faz a seu modo. Nossa, ótima pergunta do menino da fila. Eu ia falar, já ia esquecendo aí por causa da correria. Teria que sentar todo mundo aí, né? Principalmente os 12 principais clubes do Brasil. Uma vez eu tentei fazer isso. Wesley Evaldo, pelo amor de Deus. Tu não tem tempo nem para cuidar das ovelhas da tua igreja, tu não vai ficar criando. Imagina abrir um grupo, colocar 3 historiadores de cada time, você não tem mais vida nessa terra, irmão. A mulher separa de você, os filhos vão embora, você vira um zumbi, um Walking Dead, mas deveria aí, né, juntar alguns historiadores e padronizar. Não, esse aqui pode... Na verdade... Um torneio, outro... Na verdade, existe realmente, tem times, por exemplo, o Fluminense conta, aqui em São Paulo, o Palmeiras conta torneio início. Na verdade, assim, o menino da fila é Wagner, né? O Wagner, menino da fila? Não, Wagner Vila Santástica, também falou algo é verdade. Vai colocar daqui a pouco. O menino da fila, na verdade, assim, isso é critério de cada clube mesmo, né? Cada clube ele tem que ter, por exemplo, parece que o Coritiba eles puxaram para o lado eurocentrista e, na verdade, fizeram o oposto de tudo, cortando todos os amistosos como sendo oficiais. Enquanto a gente luta, o Flamengo foi um dos que lutou com o saudoso Lucena por todos os amistosos, sendo tido como oficiais, que é o certo, o Coritiba parece que cortou lá todos os amistosos. Então, cada clube realmente tem o seu critério a ser tomado, né? E no Santos, um critério bem rigoroso e tudo. Hoje, agora há pouco, antes de começar a live, eu estava em conversa com o Guilherme Gomes Guarte, do Centro de Memória do Santos, e a gente estava debatendo algumas coisas por conta desses números do Flamengo, né, realmente, do Santos, para a gente chegar a um consenso, um denominador comum, não criar nenhum atrito, afinal de contas, é o que a gente sempre fala, cada clube tem a sua estatística, né? O seu jeito de contar. Mas na hora de falar, somos os primeiros a atingir 13 mil gols, aí já fere um pouquinho, né? Não é verdade, vamos com calma, dá uma pesquisada primeiro, vamos saber. É por isso que falta um pouco esse negócio, essa união, né? Ter mais união entre os clubes para entender melhor, né? O futebol. Talvez o ideal é pesquisar. Sim, o futebol tivesse mais união, venderia muito mais, né? Acontece que no Brasil existe muita rivalidade, revanchismo. Isso aí, eu não sou do Santos, o Evaldo não é do Santos, então a gente pode falar, a gente não é órgão, a gente auxilia, a gente colabora, a gente é abnegado, mas não podemos falar assim, a gente é do Santos. Não precisa colocar o museu na lamentação, não. Eu estou falando que a gente não é do Santos para poder falar assim, não nos consultaram e tudo, mas seria legal realmente se tivesse essa união entre os clubes para fazer além disso aí, além de estatística, campeonatos melhores, né? Dar um melhor conforto. Ô Wesley, eu não sei se você lembra, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu descobri, pesquisando, olhando aqui minhas pesquisas, que na década de 30 o Santos ficou uns 4, 5 anos na Vila Belmiro fazendo gol todo jogo.
né? Foram 130 e poucos jogos seguidos que o Santos fazia gol todo jogo na Vila Belmiro. Falei, puxa, é mundial esse negócio. Nenhum time do mundo deve ter 126 jogos na Vila, assim, no seu estádio, sem passar em branco, né? O Pelé jogou 285 jogos na Vila, alguma coisa assim, 289, e só 10 jogos o Santos terminou com um placar em branco, com o Pelé em campo. E lá nesses primórdios de 1925 até 30, mais ou menos, foram 130 jogos, mais ou menos. Eu falei, é mundial, vamos colocar pelo menos... Não, vamos pesquisar. Corremos atrás, perguntamos Fluminense, Flamengo, Corinthians, descobrimos que o Grêmio tinha um estádio antes do Olímpico, ficou quase 150 partidas lá. Então, dentro do Brasil mesmo, alguém já tinha quebrado o recorde da Vila Belmiro. A gente precisa pesquisar. O Flamengo, de certa forma, agiu com má fé, né? Ele sabendo que usava critérios diferentes do Santos, ele colocar que chegou a 13 mil gols primeiro, sendo que há 10 anos atrás já estava 200 gols atrás, não foi legal da parte do Flamengo. Mas nós estamos aqui para isso.